Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Patrícia, e hoje quero compartilhar com vocês o tema dessa semana: como ser mulher de influência. Reflexões sobre como ser influência positiva no lar, no trabalho e na igreja. Primeiro, o que é ser influência? Ser influência ou influenciar? É inspirar, é motivar, é induzir, instruir. Então, nosso maior exemplo, né, que temos na Bíblia é Jesus. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Com certeza seremos influência positiva aonde quer que nós estejamos. E eu quero compartilhar aqui 7 qualidades pessoais de Jesus, a qual nós devemos ter dia após dia. A primeira qualidade é: Jesus teve uma vida santa, de completa obediência ao Pai. A palavra de Deus diz assim, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então, ser santo é simplesmente ser separado do pecado. Sempre que você estiver num ambiente em que induz ao pecado, nós devemos nos separar, né? Nós devemos sair desse tipo de ambiente. E o Senhor sempre nos ensinou sobre obediência a Deus. Lá em 1 Pedro 2, diz assim, ó, 21 e 22. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ao qual, quando o injuriaram, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Temos que entregar muitas vezes a nossa razão para o Senhor, não nos defendermos, mas buscar em Deus a justiça. Ele nos defende. Aqui no 1 Pedro 2, não, 1 Pedro, o capítulo 3, 17 diz assim, ó: porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se essa for a vontade de Deus, e assim o quer, do que fazendo o mal. Então o Senhor, ele sempre vai nos instruir a fazer o que é certo, a fazer o bem, né? A obedecer ao Pai. Então, outra característica, outra qualidade de Jesus é: ele envolveu seu ministério com oração, confiando plenamente em Deus. Lá em Marcos 1,35, ou Lucas, nós vamos ver passagens em que o Senhor sempre estava ali se retirando para orar. Em Marcos 1,35 diz assim, ó: e ele, assentando-se, deixa eu achar aqui. Marcos 1,35 diz assim, ó: e levantando-se de manhã muito cedo, escuro ainda, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então a gente sempre vai achar versículos assim, a qual Jesus se retirava para um lugar deserto. E aqui ainda escuro, provavelmente madrugada. Então a importância do secreto, né, de orarmos, de buscarmos ali um ambiente calmo para a gente poder estar em silêncio, ouvindo, né, e falando com o nosso Pai, buscando a direção dele em oração em tudo que nós fizermos. Outra característica, terceira: o Senhor era sempre amigável, cordial e receptivo. Lembra lá de Jesus com as crianças, como que ele fez? Lá em Marcos 10, do 3 ao 16, Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Quando a gente fala de pessoas de influência, geralmente são pessoas importantes, pessoas de prestígio, não é verdade? Jesus sempre foi uma pessoa de influência, uma pessoa importante, a qual todos queriam tocar, todos queriam estar perto. E as crianças, você pode ver, sempre que as crianças querem se aproximar de alguém, é uma pessoa totalmente amigável, cordial, receptiva, que era as características de Jesus, uma pessoa alegre, né? Que era as qualidades de Jesus. E assim devemos nós ser também. Outra característica de Jesus, ele se importava com as pessoas como indivíduo. Lá em Lucas 8:40, do 40 ao 56, nós vamos ver a história ali em que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. Para você ver, mesmo ali indo no caminho, né, para ressuscitar a filha de Jairo, no caminho ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele atende às necessidades pessoais dos indivíduos. Ele se importa comigo e com você. Eu estava pensando nessa questão, né, de tratar as pessoas como indivíduo, como nossa geração hoje,
com as redes sociais tem dificultado isso. Você pode perceber, hoje em dia tem mais grupo de WhatsApp do que conversas individuais. Hoje em dia a gente não fala mais individualmente com as pessoas, é no grupo. É no grupo da igreja, é no grupo, não sei, de várias coisas, são no grupo, né? Então, assim, a gente ainda muitas vezes fala, fulano não viu a mensagem no grupo, ou seja, a gente está perdendo o convívio individual com as pessoas, e isso é muito sério. Então, a gente tem que vigiar para que isso não aconteça, não venha esfriar nossos relacionamentos, né? E nós vamos fortalecer nosso relacionamento como indivíduos. Bom, Jesus era amável, ele era cheio de tato, mas ele era direto, falava a verdade de maneira delicada. Jesus, essa passagem é lá de João 4, 16 ao 18, em que Jesus fala com a mulher samaritana. Ele fala com ela, onde está seu marido? E aí você vai ver ali o diálogo dos dois, né? Ou seja, Jesus não saiu apontando o pecado, né, nem nada, ele falou de forma cordial. Então, assim devemos ser nós, falar de forma amável, falar de forma gentil, mas falar sempre a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela confronta o nosso pecado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por quê? Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, cabe a nós sempre anunciar a palavra, compartilhar a palavra. Mas para isso, a gente precisa estar cheio dela. Por isso a importância de buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bom, outra característica, outra qualidade de Jesus, ele servia aos outros de boa vontade. Lá em João 13, do 1 ao 17, nós vemos ali a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele servia. Então, da mesma forma que ele serviu, ele chama cada um de nós para servir, para cumprir o ministério de servir. Bom, Jesus respondia com sensibilidade às necessidades do que os rodeavam. Nós vemos ali em João 2, do 1 ao 11, Jesus transformando água em vinho. Quando a mãe dele pede para ele, né, ele responde para ela. Então, ali em João, capítulo 2, Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Só que a mãe de Jesus disse, fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Tudo que Jesus faz é com excelência. Então, Jesus não poderia deixar de manifestar a glória de Deus através desse milagre, desse sinal que ele fez de transformar a água em vinho. Então, no versículo 11, diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, façamos para Deus, façamos com excelência, façamos o nosso melhor. Por quê? Porque assim Jesus fez e ele é nosso maior exemplo. E eu quero encerrar aqui com 1 Timóteo 4, 12 e o 16, que fala exatamente sobre o exemplo. Diz assim, ó, ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra ou na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. E o 16 diz assim, ó, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que escutam. Então, a importância de ser exemplo, né? A importância de poder influenciar de forma positiva. Por quê? Porque estamos cuidando tanto da nossa salvação, quanto estamos sendo exemplo para a salvação daqueles que ouvem. Estamos testemunhando da fé, da glória, da presença do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que essa palavra possa tocar no coração de cada um de vocês e que nós sejamos exemplo, aonde quer que estejamos. Amém? Deus abençoe. Com Deus.